Muito bom dia. Estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus, em continuidade com este breve estudo resumido sobre escatologia. E hoje, que é o fim das últimas coisas. E hoje com o tema A Batalha Causada pela Ascensão do Anticristo. Isso é muito sério, esses assuntos, muito importante. E vamos apresentar a Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai, estamos nos esforçando, nos empenhando a trazer, Senhor, a baila, a Tua verdade sobre acontecimentos que serão muitos terríveis e que muitos dificilmente serão salvos na grande tribulação, no reino do anticristo. Que as pessoas possam se atentar ao aproveitar o tempo da graça e aceitar a salvação enquanto é tempo. Em nome de Jesus, abençoe esta meditação. Amém. Graças a Deus. Então, estamos aqui com um assunto de muita importância, porque isso irá acontecer. E veja só, se no tempo da graça que temos o Espírito Santo, há muitos que até nós mesmos vimos em nós mesmos o nosso ser espiritual enfrentando a batalha para vencer o pecado. E dirá, quando for no tempo do anticristo, que o Espírito Santo, a igreja de Deus não vai mais estar aqui. E aí? Que será? O que será da salvação? A palavra de Deus é bem clara. O Senhor Jesus falando em Mateus capítulo 24, que se Deus não abreviasse esses dias, muita gente não se salvaria. É muito sério. Vamos então à meditação. A batalha causada, o segundo selo, a batalha causada pela ascensão do anticristo. Daniel capítulo 7, versículo 23 e 24. Vamos nos ater apenas a esses dois versículos, mas quando você tiver tempo em sua casa, leia todo o contexto para entender bem direitinho a que se refere esse assunto. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Depois dele se levantará outro reino, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Nós temos visto aí que tem vários países que se aliam para vencer a outros países. Quando a Igreja de Deus não estiver aqui mais, tiver sido arrebatada e que o Espírito Santo não estiver mais aqui, então começará o reino do anticristo. E então o que vai ser? Muitos reinos vão se aliar a ele. E aí muitos vão ter que se submeter a ele. Vamos começar então aqui, vamos falar, tem 3 tópicos, mas talvez a gente nos atenha só a 2 tópicos, porque são assuntos muito polêmicos, complexos de entender. Antes de começar o primeiro tópico, vamos fazer uma observação aqui. Ó. Quem não se submeter ao anticristo estará sujeito à morte. Então, aqueles que ainda tiverem aqui na terra e não se submeter às ordens do anticristo, corre o perigo de ser morto. E aquele que estiver ainda aqui, não tiver vivido uma vida de aliança séria, de compromisso em assumir a obediência à palavra de Deus e que ficar aqui, se
se não negar, vai ter que negar o nome do Senhor Jesus. E aqueles que não negarem, que ficarem, vão passar muitas dores, muito sofrimento, até chegar a morrer. Olha só, primeiro tópico, a extensão do reino do Apocalipse, do Anticristo. Apocalipse 13,16 diz o seguinte: e faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Isso se refere, neste seu reino, praticamente ele terá sobre muitas nações o domínio. Então ele vai dominar, quem quer que seja, nações, pequenos, grandes, pobres, ricos, e todos vão estar sujeitos ao domínio dele. Vamos aqui para o segundo tópico. O poder de comércio. E por aqui a gente termina. Vamos ficar só até aqui. Teremos o terceiro tópico, o anticristo e a sua adoração. Apocalipse, capítulo 13. Ele vai querer que o adore como ele fosse Deus. Mas não vamos a esse terceiro tópico, não. Vamos ficar apenas nesse segundo tópico. O poder do comércio. A compra e vendas de coisas ficará restrito àquele que tem ou aceitará o sinal da besta. Apocalipse, capítulo 13, versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aí sim, aí poderão fazer comércio, comprar ou vender. Então, olha só, a concluir a reflexão. Busquem a salvação agora, no tempo da graça. E isso está escrito no livro de Tito, já próximo do Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, enquanto eu e você tiver tempo, estamos vivendo na graça, aproveite para se esmerar, para se moldar a obediência e viver a vontade de Deus aqui nesse tempo, para que depois que der o toque da trombeta de Deus, que está escrito em Apocalipse, em Tessalonicenses, que os anjos, 1 Tessalonicenses, leia isso na Bíblia, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, que fala sobre a vinda de Cristo para levar aqueles que obedeceram a palavra dele. Então, enquanto é tempo, aceite e obedeça ao Evangelho da Graça, a salvação em Cristo, no sacrifício dele na cruz, para que tenhamos a salvação. Aí, concluindo aqui a reflexão sobre isto, pois quando o Espírito Santo voltar para o céu com a igreja, dificilmente será salvo aqueles que ficaram. Dificilmente, porque o Espírito Santo é o único que temos aqui para nos ajudar a sofrer, a obedecer, a conseguir vencer as tentações. É Ele que nos dá, nos instrui a toda a verdade de Deus, para a gente ser guiado na verdade de Deus. E quando o Espírito Santo não estiver aqui, aqui com o Espírito Santo tem muitos que ainda se apostata da fé, há muitos que ainda se rebelam contra Deus. E que dirá quando estiver no reino do anticristo, que o Espírito Santo não estiver em questão de raciocínio. Deus tenha misericórdia de nós, porque é sério. A palavra de Deus, tudo isso que está acontecendo já agora e no reino do anticristo é algo muito sério. A gente tem que atentar, porque a nossa alma só tem uma chance. Nós só temos uma chance para a vida eterna com Deus. E é hoje ou agora que possamos refletir e que aqueles que ainda não entendem sobre o caminho da salvação, leia. Este pequeno servo de Deus tem aprendido ao longo do tempo. E eu passo isso para você. Leia o Evangelho.
que Jesus escreveu, mandou o apóstolo João, quarto livro do Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, que ali ensina claramente tudo a respeito da salvação, da vida eterna, do que Deus quer fazer para nos preparar para a eternidade com Ele. Vamos agradecer a Deus. Santo e eterno Deus, te louvamos por tua palavra, nos ajuda a viver a diligência no caminho da salvação. Para a tua glória, nos protege e nos fortalece na fé. Em nome do Senhor Jesus, nos livra de todo mal. Abençoe cada pessoa que vai ouvir e tenha o sopro do Espírito Santo revelando toda a tua verdade, e dá entendimento e crença para confiar em Ti, na Tua palavra e se preparar para a eternidade. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Ótimo dia, Deus abençoe a todos nós.